E se tudo que a gente entende por realidade, sabe, tempo, espaço, matéria, estivesse fundamentalmente errado? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Mergulhar num experimento mental, explorar um universo que não existe no espaço, mas sim dentro da própria consciência. Vamos pensar um pouco nessa pergunta. A questão aqui não é a falta de planetas ou estrelas, não. É sobre apagar a nossa referência cósmica, sabe? O ponto de partida que define toda a nossa percepção de existência. Se a gente tira o sistema solar da equação, o que sobra? Pois é, sem o sistema solar, essa nossa âncora cósmica, a própria ideia de lugar se desfaz. Não se trata só de estar perdido no espaço, é muito mais profundo. É sobre perder as regras do jogo, as leis fundamentais que governam o tempo e a matéria. É aqui que as coisas ficam bem estranhas. O tempo, que a gente imagina como uma linha reta do passado para o futuro, né? Bom, ele se tornaria um fluxo simultâneo, onde tudo acontece ao mesmo tempo. O espaço deixaria de ser uma distância a ser cruzada para se tornar simplesmente um estado de ser. E a matéria? Aquilo que a gente considera sólido, real, apenas uma ilusão da nossa percepção. Ok, então, num universo sem matéria, sem os tijolinhos físicos que a gente conhece, como é que a vida poderia existir? De que seria feita uma estrutura se não existe substância? Exatamente. Toda aquela busca por planetas habitáveis, por condições químicas ideais, tudo isso se torna obsoleto. A vida não precisaria de um corpo de um mundo para existir. Ela poderia ser pura informação, pura energia, se manifestando de formas que a gente nem consegue começar a imaginar. Nesse novo paradigma, a pergunta mais importante não é onde estamos, mas sim em que estado de consciência estamos. A existência vira uma experiência interna, definida pela frequência vibracional de cada um e não por uma localização física, um ponto no mapa. A gente sabe que a gravidade é tipo a cola que mantém o nosso universo unido, certo? Mas e num cosmos puramente consciencial, sem massa para gerar atração? Qual força poderia criar ordem a partir do caos? O que colocaria as coisas no lugar? A resposta é fascinante. Um campo de intenção. Pensem nisso não como uma força que puxa objetos, mas como uma vontade coletiva que molda a realidade. É a própria intenção que se torna a arquiteta do cosmos. E como é que esse tal campo de intenção funcionaria? Bom, seria através de 3 pilares. Primeiro, a ressonância vibracional, onde frequências parecidas se atraem e se agrupam. Depois, os padrões geométricos, que formariam a matriz, o esqueleto da existência. E, por fim, a harmonia energética, o princípio que busca o equilíbrio em tudo. A ordem não seria imposta, ela simplesmente emergeria. O resultado disso? Um cosmos totalmente diferente do nosso. Sem centro, sem periferia, sem hierarquia. Seria como um oceano pulsante de consciência, onde cada ponto existe em um equilíbrio perfeito e dinâmico com todos os outros. Certo, com essa nova estrutura cósmica em mente, como seria a experiência individual? Como a vida e a identidade seriam definidas nesse cenário? O primeiro passo para entender essa nova forma de vida é um baque. O corpo não é quem a gente é. Toda a nossa noção de identidade, que está tão ligada à nossa forma física, ela simplesmente deixa de ser a verdade principal. O corpo, nesse caso, seria só uma manifestação temporária, uma forma passageira que a energia assume. Pensem numa onda que se ergue do oceano de consciência e, depois, retorna para ele. A onda não é o oceano, assim como o corpo não seria o ser. Isso nos leva à verdade fundamental desse universo hipotético. A consciência não é algo que o cérebro produz, algo que a gente tem. A consciência é a matéria-prima de tudo. É a única substância real que existe. Esta compreensão muda completamente o que significa ser um explorador. Os grandes aventureiros não seriam aqueles que viajam pelo espaço físico, mas sim os viajantes cósmicos que navegam pelos infinitos níveis da consciência. A grande jornada não é para fora, em direção às estrelas, mas para dentro, em direção à essência do ser. E tudo isso nos leva a uma inversão final, a uma conclusão que vira de cabeça para baixo a nossa percepção sobre o nosso lugar no cosmos. A grande virada é esta. A consciência não está dentro do universo. O universo é que está dentro da consciência. Nós não somos pequenos pontos de luz numa imensa escuridão. Na verdade, todo o cosmos, com suas galáxias e estrelas, seria uma projeção dentro de uma consciência muito maior, unificada. Essa ideia toda nos deixa com uma pergunta, no mínimo desconcertante. Se o universo está na consciência, o que é a nossa realidade então? Talvez o cosmos que a gente observa lá fora
não seja nada mais do que um reflexo do universo infinito que carregamos aqui dentro.